interrompendo a programação obrigatória por lei, transmitindo direto de um hangar secreto no espaço aéreo de Little St. James. Esta noite, as fundações que mascararam a fortuna de Epstein, os sistemas de vigilância escondidos nas mansões e um piloto inédito de Extreme Makeover, versão lista de voos. Apresento a vocês o homem que já fez um pedido de Freedom of Information Act sobre Epstein, todo em latim porco, Sam Hyde. Você está assistindo ao Sam Hyde Show, gravado diante de uma plateia goi, vestida com muito estilo, direto de um estúdio de rede básica. E agora? A gente só vai sentar e aceitar? É uma pergunta séria, não é retórica. O que vocês querem fazer sobre isso? Você sabe do que estou falando, Rivera? Acho que sim, senhor. E você, Valentim, sabe? Não. Fase 3. Os arquivos Epstein. A fase 3 chegou. Desclassificado. Por ordem da Procuradora-Geral Pamela Bondi. Só isso já é a piada. Você lembra da Pam Anderson? Lembra de Barbed Wire? Lembra quando aquele filme saiu? Parece até que o nome dela é Pamela Barbed Wire. Ou Pamela Boquete. Pamela Bondi. O que ela vai fazer? Dar um boquete? Procuradora-Geral. Ah, sim, senhor. Eu marcharia numa guerra por Pamela Bondi e pelo diretor do FBI, Kash Patel. Como a gente chegou nesse ponto? Como isso aconteceu? Kash Patel. Kash Patel Raiz. O cara nem consegue olhar nos olhos. Ou melhor, não consegue parar de olhar nos olhos. A administração mais transparente da história. O 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Sabe o que dá se você somar 45 com 47? Dá 911. Pois é, a prova tá no pudim. Ops. Ops. Ops é um livro de colorir. Tem joguinhos dentro. Opa. Ah, merda. Aqui estão os arquivos Epstein, fase 1. Se você virar, pronto, vira a fase 1. Merda. E nem é feito nos Estados Unidos. O fichário é feito no Vietnã. Gente, como é que eu tô? Esse é um momento de orgulho pra mim. Cuidado com isso. Essa página é realmente importante. Parece um livro de Escolha Sua Própria Aventura. Uma mulher em um índio soa como piada, mas infelizmente é a nossa administração. A gente é basicamente a cena de abertura do próximo filme do Homem-Aranha. Kash Patel como Homem-Aranha. Você tá bem com isso, Valentim? Valeu. Eles deviam ter colocado aqui o Valentim na primeira fase. Mas tudo bem, pelo menos ele tá aqui na terceira. Agora é o seguinte, galera. Ninguém mais tem a fase 3. A gente conseguiu. Só a gente. Aqueles otários que pegaram a fase 1 nem chegaram na fase 2. Pularam direto. Eu consegui a fase 3. Inclusive aquela vadia da Libs do TikTok. Mulher insuportável. Ela é mesmo? Eu tentava te defender. Ela é boa? Acho que sim. Eu não sei nada sobre a Libs do TikTok. Ouve só, eu transei com a Libs do TikTok. Eu transei. Eu transei com a Libs do TikTok. Isso aconteceu de verdade. Recentemente? Não foi recente. Mas é real mesmo. Uns 8 meses atrás, eu transei com a Libs do TikTok. Não tô mentindo. Essa é a parte mais louca. Claro, queremos perguntar onde. Em Washington, Distrito de Colômbia, quando estávamos em turnê de stand-up. Ela foi ao show, estou supondo? Não. Ela contou antes ou depois? Falo sério, ela me achou no Twitter. Sério? Sim, caramba. Procure uma foto da Libs do TikTok e não me mostre bebendo na câmera. Seja elogioso com a Libs do TikTok. Não faça piadas ou críticas, quero apenas elogiar. Mas, sinceramente, eu não chegaria perto dela nem com o pênis do Epstein. Cheguei perto dela, não desejaria isso nem para Epstein, nem para ela. Não formam um bom casal. A química não existe. Tudo bem. Eu sei do que ela gosta na cama. Você também sabe do que Epstein gosta, e não é isso. Quem? É Jeffrey Epstein? Por que continuo ouvindo o nome desse homem? Por que isso não some?
É uma farsa dos democratas agora? Por que não desaparece? Estão nos dizendo para ignorar isso agora, mas é algo que gruda. Isso foi lá em 2019. Ele morreu em 2019. Sim. Isso foi quase uma década atrás. 2019. Nos termos de hoje, isso é quase uma década. Faz muito tempo. Parece que foi ontem que fizemos as camisetas Descanse em Paz, Epstein. Devemos falar sobre isso desde o começo? Acho que sim. Desde quando conhecemos ele? Eu nunca conheci ele. Desde quando eu conheci ele? Você conheceu ele? Sim. Fisicamente. Eu tive que intervir e proteger a Libs do TikTok. Isso é em Washington, Distrito de Colômbia. Ele está em Washington, Distrito de Colômbia, sim. Isso foi em 2022, então ainda está vivo. Falei, com licença, senhora, ele está te incomodando? Você defendeu a Libs do TikTok? Não, eu defendi ele. Essa é a desculpa, senhor. Essa senhora está te incomodando? Com licença, senhor. Essa senhora velha e feia está te incomodando? Com licença, senhor Epstein. Essa estrangeira feia está te incomodando aqui? Vou lá resolver isso com ela, senhor. O caso Epstein continua sem solução. Se o jogo é envolver todos os líderes mundiais e pessoas importantes em um esquema de chantagem, se foi isso que eles fizeram, e esse é um baita C, por que fariam isso? Sabe aquele papo de fórum conspiratório da internet? É disso que estamos falando. Tipo, e se fosse um plano secreto? É assim que essas teorias começam. Repete com cara séria e pronto, nasce uma nova maluquice conspiratória. Por que não fariam isso, né? Essas teorias pegam justamente porque parecem lógicas. Se eu fosse completamente amoral, talvez também embarcasse nessa. Quem é o cara, Kissinger? É Realpolitik ou Política Real? Achei que fosse Realpolitik. Esse é o tipo de nome que a galera adora citar como se explicasse tudo. Se você quer cair nesse buraco, é território de gente obcecada por conspiração. Eu não sou estudado nessas coisas, mas na cabeça deles, tudo vira plano secreto, guerra assimétrica e chantagem global. E é por isso que essas histórias pegam, fazem sentido, no universo paralelo deles. Ah, e aí vem a segunda parte. Como você conseguiria desvendar isso? O que eu acho que pode acabar acontecendo, se eu tivesse que dar um palpite no escuro, é que eles provavelmente já reduziram os arquivos do Epstein a praticamente nada. E se alguma coisa vier a público, será porque envolve o Trump? Isso não é nenhum esquema elaborado do QAnon. Vai sobrar para ele sozinho, mais ninguém. Esse é só o meu palpite. Seria papo demais de xadrez 4D do QAnon dizer isso. Mas é só um chute, tá? Então não fiquem bravos comigo, é só um palpite mesmo. Só um palpite. Quando acontecem coisas assim hoje em dia, a gente já pensa, isso vai sumir rapidinho, porque eles são muito bons em mudar o foco e te fazer olhar para outro lado. Trump aparece no Twitter para desviar a atenção e mudar de assunto. Usaram inteligência artificial para simular a prisão do Obama. Isso, e aí alguém diz que alienígenas vão aparecer. Temos alienígenas, vamos prender Obama. Mas as pessoas continuam insistindo nessa história do Epstein. Elas não estão largando isso, e isso me surpreende, porque finalmente tem algo que importa. Parece que está ganhando força, está ficando, está colando. E esse assunto é central desde 2015. O pântano, o chamado estado profundo. E essa sensação, mesmo entre quem não entende os detalhes, de que a gente não é governado por quem elegeu para governar. É um ponto em comum para muita gente. Gente burra, gente esperta, gente da direita. Tem olhos em cima disso de todos os lados, e eu não vejo como eles conseguiriam fazer isso desaparecer. Piorou porque agora não é só da direita, a esquerda também entrou. É. E agora a bola foi tão mal conduzida que virou um problema geral. Elaine Max, acho que ela vai testemunhar. Ela provavelmente é uma espiã de linha dura, fiel aos próprios princípios e convicções.
Eu diria que ela vai manter a posição tanto quanto qualquer um que passou por treinamento pesado. O pai dela era um espião israelense que foi jogado de um barco durante o serviço. E o trabalho dele era manipular, roubar, enganar, puxar todo mundo para dentro de uma rede de controle em nome do Mossad. Foi isso mesmo? Acho que sim, mas não tenho certeza. Confere aí os fatos. Ela foi moldada e treinada desde jovem para ser assim. Uma super espiã que viu o próprio pai morrer em serviço. E ela fala no telefone como se tivesse gelo na veia nessas entrevistas. Ela está indo muito bem. Provavelmente já tinha tudo planejado com bastante antecedência. Ela disse que está disposta a vir a público e dar informações. Foi algo assim, né? Sim. Claro que tá, porque isso foi combinado quando ela tinha, sei lá, uns 15 anos. Quando Robert Maxwell a treinava, dizia: se for capturada pelos americanos, faça isso. Não importa o que ela diga na frente de qualquer grande júri ou de quem quer que seja a procuradora-geral Pam. Pamela Bimbo. Qual é o lance dela? Ela tem peitos? Acho que tem mesmo 2 peitos. O que ela tem? 2 grandes sacos de leite no peito que fazem você pensar: essa é minha esposa tradicional. Façam dela a procuradora-geral, seus idiotas. Enfim, tudo o que Ghislaine Maxwell disser para Pam Bondi ou para quem for interrogá-la já foi ensaiado muito antes de toda essa merda começar. Eles são espiões como nos filmes. Epstein é literalmente um homem internacional de mistério. Quase ninguém é mais misterioso que ele. Ninguém é tão misterioso ou tão internacional. Eles são super espiões, como nos filmes. É assim que você entende como esse tipo de gente funciona. Espiões como nos filmes e também uns demônios amorais. Robert Maxwell, pai da Ghislaine, também mandava em tudo. Imagina, você é um político, todo alinhado de terno. Com o broche da bandeira americana no peito, tudo é super sério, sua vida é séria pra caramba nesse momento. E aí chega um cara tipo o Zelisha e manda: acho que você pode. E você fica tipo: hã? Como assim? Príncipe Andrew, quem é você? Quê? Me encontre no Palácio de Buckingham. Certifique-se de que tenham 700 câmeras. Você notaria pelo menos uma câmera na hora. Pelo menos uma. Você já viu um círculo preto? E você pensa: tipo quando você entra num salão de massagem e tem um buraco cortado no teto. O que você acha que tem lá em cima? Biscoitos, claro. Aposto que tem biscoitos lá. Sempre que tento relaxar numa massagem, olho para o rosto da moça. Ela olha de volta. Aí olho para o buraco no teto e penso: vadia elegante. Você notaria um buraco preto rapidinho, ainda mais usando 30 câmeras de segurança. Mas você conseguiria achar 700? Quão idiotas são esses políticos que não percebem buracos pequenos nos cantos e essas coisinhas espalhadas por todo lado? Parece que começou com uma só. Aí perceberam, precisamos de outra, e outra, e outra. E no fim você tem uns 699 backups. Essa aqui eles nunca vão achar. Robert Maxwell, pai da Ghislaine, também conduzia operações de chantagem e provavelmente ensinou essas habilidades à filha, que recrutou Epstein para missões parecidas. Robert, herói de guerra e agente de inteligência, inspirou o vilão do filme de James Bond de 1997, O Amanhã Nunca Morre. Com licença, Sr. Bond. Eu tive umas visões. Foi aqui que revelaram a BMW? R1200C? Parece coisa de quem é obcecado por carros. Ele conversa com líderes dos motins do Paquistão em Paris. Aperta ESC. Digita aí BMW R1200C. Meu Deus do céu, cara. Ninguém liga pra isso. E você nem precisa saber. Mas, antigamente, esse design era simplesmente sensacional. Chegou a hora de novo, da minha parte esquisita e aleatória do programa.
O momento em que falamos sobre a única coisa que realmente importa, minha única verdadeira fuga. Então vamos falar da BMW R1200C. Pode procurar quem foi o designer da BMW R1200C. Que legado, hein, Simolini? O que mais Luca Simolini desenhou? Tanta coisa boa, mas ninguém lembra. Olha só, voltando ao Epstein, quem é ele mesmo? Você falou desse tal Jeffrey Epstein antes. Nunca ouvi esse nome. Não, ele é um financista? Eu também tenho um financista. Financista, você o conheceu. Isso soa como um sotaque de Nova Orleans, meio bizarro. Isso foi bom, financia dizendo olá. Lá embaixo no Bayou, camarão quackling. Coloca camarão num sanduíche Roger Sim, e chama isso de almoço. isso é bom. Obrigado. Bem, você também pode colocar ovo em cima da pizza. Não. Bem, não dá para fazer isso na Comic Pizza. Jeffrey Edward Epstein, ou GJEE, um nome que parece até sigla de vilão de filme ruim. Seria quase cômico se não fosse trágico. Ele nasceu em 20 de janeiro de 1953, no mesmo dia do aniversário de Hitler. Coincidência estranha, né? Sim, ele nasceu em Nova York. Jeffrey Epstein é meu tio. Alguns dizem 1,78 m, outros 1,82 m. Eu só vi 15 centímetros. Foi isso que escreveram? É isso mesmo? Então ele tinha esse tamanho aí. Um homenzinho pequeno. Jeffrey Epstein, 15 centímetros de altura. Vocês não sabiam disso? Formato do pênis, ovo. Mas como é que prepara isso? Epstein, Jeffrey. Jeffrey Jaw, conhecido por seus estudos de matemática no começo dos anos 70 na New York University, curiosamente, nunca chegou a se formar. Dizem que ele estudava matemática focando só em números baixos. Ele amava matemática, mas não gostava de números altos. Na verdade, ele ficava possesso quando via números maiores que 14. Ver números altos deixava ele furioso, mas com contas básicas era excelente. Ele amava matemática e fazia por paixão, mas, curiosamente, não contava além de 12. 9 mais 11, ele nunca conseguia somar. Era o número que ele mais odiava, mas conhecia bem o 911. Certo? Eu aposto nisso. Que apartamento bonito ele tinha. Ele dizia que na juventude tocou piano para a rainha da Inglaterra. Essa era a história que ele mesmo contava. Perguntava do passado dele, ele respondia: eu tocava piano para a velha rainha da Inglaterra. Isso abriu as portas para a elite e para a realeza britânica. Ele era bom no piano. Eles só diziam: Jeffrey, toca essa de novo. Ele era bom mesmo. Você devia ter ouvido aquele garoto tocar piano. Era talentoso de verdade. A rainha da Inglaterra dizia: quero ouvir ele tocar de novo. Tocou para a rainha da Inglaterra, o que lhe deu acesso a vários membros da elite e da realeza do Reino Unido, incluindo o príncipe Andrew. Foi nessa época que ele desenvolveu uma obsessão estranha por números, como se fosse um mago da matemática que achava que podia lançar feitiços só com tabuada. Magia dos números, como ele gostava de chamar. Eu te amaldiçoo com o 9. Eu lanço o 9. Sentiu? Acabei de fazer você ser demitido do seu emprego. Lembrando, Jeff não tinha diploma nenhum. Mesmo assim, Donald Barr, famoso agente do Office of Strategic Services, que depois virou a CIA e diretor da Dalton School, contratou Jeff para ensinar matemática e física. Lembra, sem diploma. Logo depois de sair da Dalton, Barr Sr. escreveu uma ficção científica chamada Space Relations. A gente imprimiu isso. Dei uma olhada em uma página. É perturbador, bem pesado. É sinistro, vou dizer isso. Por coincidência, é uma história sobre poder de elite, drogas e escravidão sexual no espaço. Pensei, talvez seja tipo Emanuele no espaço. Você lembra de Emanuele no espaço? Infelizmente lembro, sim.
Clássico dos tios. Se você foi criança nos anos 90 e ligava a Cinemax à noite, sabia quando aquele brilho aparecia na tela. É, eu tinha isso mesmo. Se seus pais não pagavam, você só via uma imagem tremida, mas dava para perceber que era pornô, mostrava seios, se chamava Emanuele no espaço. Não era Emanuele? Ah, beleza. Agora faz mais sentido. Mas esse cara, o Donald Barr, escreveu Space Relations. Tem um resumo disso? Se quiser uma cópia, tá bem ali, do lado de Como Bombardear. Era quanto mesmo? 3.500? Tem um por 400, mas a edição capa dura custa 3.500. Capa dura, 3.500. Meu Deus do céu, cara. Space Relations, de Donald Barr, diretor da Dalton School, um conto interplanetário gótico e bem estranho. É tipo uma ficção científica bizarra, com tortura e pornografia no meio. O embaixador John Craig, um terráqueo liberal, é enviado ao planeta Caçar. Caçar é um exílio para extremistas políticos, governado por um conselho oligárquico de 7 nobres, cada um no controle do seu próprio domínio. Eles sequestram humanos e os transformam em brinquedos ilegais para os super ricos da galáxia. Picante e provocante. Craig presencia situações extremamente perturbadoras a bordo da nave e tudo só piora. Durante 2 anos, ele é mantido prisioneiro por Lady Morgan Sidney, a única mulher do conselho, e submetido a abusos e situações degradantes, uma parte pesada do livro. Enfim, Jeffrey deixou a Dalton School em 1976 e foi para Wall Street para Bear Stearns, onde acabou envolvido no famoso esquema Ponzi da Towers Financial Corp, de 1988. Isso parece cena de filme de ação dos anos 80. Você não quer se meter nos esquemas Ponzi da Towers Financial Corp. Provavelmente você acaba baleado ou jogado do último andar de um arranha-céu. O parceiro de Jeff, Stephen Hoffenberg, foi condenado, mas Jeff, com seu jeitinho esperto, saiu ileso. Bastou um olhar bem afiado para o juiz. Minha melhor imitação de um advogado mafioso. Nesse período, ele conhece Robert Maxwell, super espião da Guerra Fria e magnata da mídia, que trabalhava como abutre de aquisições para a Rothschild Incorporated. Ele também se aproxima do traficante de armas Adnan Khashoggi, famoso pelas festas luxuosas e câmeras de vigilância espalhadas pelos iates. Maxwell fazia questão de lembrar a todos que era um herói de guerra condecorado, mas a vida dele na Berlim do pós-guerra levantou muitas suspeitas. Ele foi pro lado russo e fez conexões poderosas. Acabou se tornando agente da KGB? Na mesma época, o sultão de Brunei virou senhorio de Epstein. Ele também conseguiu vários passaportes, inclusive de Israel e da Áustria. Pergunta para os atentos aí. O que Israel e Áustria têm em comum? Você tem 30 segundos para responder na sua tela. Israel e a Áustria, ela tem algo em comum. Qual é a conexão? Qual que é a conexão aí? 5? O que está acontecendo com Israel e a Áustria? 8? Foi nessa época que surgiram especulações públicas sobre Epstein ter conexões com serviços de inteligência, segundo figuras como Jorge Acosta e Ari Ben Menashe. Também foi quando ele conheceu o magnata Leslie Wexner, ligado ao chamado Mega Group. Jeff se tornou seu assessor financeiro e passou a construir conexões fortes no mercado imobiliário, especialmente em círculos ligados ao Partido Democrata. Foi nesse período que ele alugou um prédio do Departamento de Estado. Curiosidade bizarra, Wexner já mencionou acreditar estar possuído por uma entidade espiritual, uma fala que foi noticiada na época. E não é piada, essa declaração realmente existe e foi verificada. Vamos mostrar isso na tela. Ativem o sininho de notificações, pessoal. As propriedades em Nova York foram compradas por Wexner e equipadas com câmeras em praticamente todos os cômodos. O jornalista Nick Bryant,
um dos primeiros a divulgar a história de Epstein, afirmou que esse padrão lembrava outro caso famoso, o chamado Escândalo Franklin, que envolvia casas de festas de elite com vigilância pesada. Acho que eram 700 câmeras em um apartamento de 1.800 metros quadrados. Cobertura total, né? Câmera até no banheiro. Aquário enorme, tipo 20 câmeras só ali. É praticamente impossível manter isso. Quem fazia a logística de streaming disso tudo? Dá muito trabalho manter isso. Tudo só para gravar aquela cena dramática, estilo Matrix, no banheiro. Agora, voltando. O caso Franklin, uma teoria conspiratória do final dos anos 80 em Omaha, Nebraska, surgiu quando a Franklin Community Federal Credit Union, administrada por Larry King, não o apresentador de TV, outro Larry King, o financista, virou manchete nacional. Ele não é financista, é apresentador. Apresentador de televisão. Não esse Larry King, o outro. A Franklin Community Federal Credit Union foi invadida em 1988 por desvio de 40 milhões. Como alguém desvia 40 milhões? Apropriação indevida de bens confiados a alguém por outra pessoa ou entidade. Então é quando você basicamente rouba do seu administrador? Pessoa de confiança que tem posse legal para benefício de outra. Então o administrador é quem tem isso em mãos. Logo, ele seria o responsável pelo desfalque. Qual é a relação legal com a parte prejudicada num caso assim? Em termos jurídicos, o administrador tem dever fiduciário de agir no... Espera, dá um zoom aí, não tô lendo nada. Agora temos tudo em vídeo. Como assim? Você não sabe de nada. Tá aqui. Invadido em 1988 por desvio de 40 milhões de dólares, que na época era muita grana. Logo depois surgiram alegações públicas, nunca comprovadas, de que King e outros membros da elite estariam envolvidos em crimes graves, incluindo tráfico sexual, uso de drogas e supostos rituais. Um comitê estadual de Nebraska, liderado pelo senador Lauren Schmidt, abriu uma investigação. E aqui neste parágrafo gerado pelo GPT, você recebe só um pedacinho da história. E esse pedacinho enfrentou resistência. Quando uma investigação enfrenta resistência de autoridades, FBI e mídia, bem, isso levanta questionamentos. Esse detalhe, às vezes, diz mais do que 1000 palavras sensacionalistas. Quando o computador te diz que os investigadores enfrentaram resistência, isso não é uma conclusão, mas é um dado bem curioso. Só para você saber, estou começando a gostar dessas coisinhas de inteligência artificial. Cada dia tem um vídeo novo sobre inteligência artificial, e todos eles são cada vez mais apocalípticos. Os computadores vão nos destruir. Tradução. O preço das minhas ações vai subir, beleza? Se eu estou tentando te vender algo, eu digo, o que eu tenho na garagem é tão perigoso que a humanidade toda está ameaçada. Quanto você quer pagar por isso? Esse é o truque. O truque dos CEOs é simples. Eles falam sobre o quão perigoso é o próprio produto para atrair atenção. Isso faz as pessoas assimilarem mimeticamente a ideia de que isso é o futuro. Ainda acredito que será necessário repensar o contrato social, considerando o poder que essa tecnologia deve alcançar. Toda a estrutura da sociedade estará sujeita a debate e reconfiguração. Você compra a Palantir porque, mesmo sendo sombria, ela é vendida como o futuro. A forma mais eficaz de promover mudanças sociais, humilhe e empobreça seu inimigo. E Você compra ações de inteligência artificial. Você investe nisso porque, mesmo parecendo uma loucura, é onde todos acham que está o futuro. É basicamente autocompletar. Uma média de tudo que já foi dito online. Por isso parece um post do Reddit. O que acontece se eu colocar manteiga em uma tomada elétrica? Parece ótimo, né? Você pode perguntar, o que acontece se eu colocar manteiga em uma tomada elétrica? Veja bem,
Parece um subreddit do Bill Nye. E como é uma média de tudo, a resposta é: sim, claro, coloque manteiga na tomada elétrica. Usei o Grok 4 Heavy. $300 por mês. É assustador. É tipo, de que lado da arma você quer estar? Quer ser parte da arma? Quer estar do outro lado? Você pode ser parte da arma. É, mas tem que entrar no jogo. Investigador Gary Caradori. Ainda bem que chamaram um investigador durão para isso. Que bom que temos alguém de peso aqui, pessoal. Talvez depois de comer um belo prato de massa, ele levante e resolva o caso. Senhor comandante, traga o meu expresso e minha massa. Poxa, como é que eu vou investigar assim? Ótimo, investigação perfeita. Depois da minha siesta... Uau, é uma raça diferente, não. Não, não é. Ah, mesma coisa. O arquivo dele voltou. O que você achou? Nos registros, ele é ruim. Agora eles abrem o arquivo e só tem migalhas. Receita de molho de pizza. São só migalhas de biscote. Ah, não! O investigador Gary Caradori morreu em um acidente de avião em 1990, o que gerou teorias de encobrimento. Ele só fazia o trabalho dele. Ah! Ok, então é assim que você sabe que ele era um cara bom, porque ele morreu em um acidente de avião. Investigações oficiais, incluindo júris de acusação, classificaram isso como farsa e acusaram alguns denunciantes de perjúrio. Eles devem querer sangue ao acusar pessoas de perjúrio. A partir de então, Epstein ficou intimamente ligado aos Clintons e ao Comitê Nacional Democrata, sendo Jeff um grande doador para Clinton. Você já reparou como Bill Clinton parece distraído? Bill Clinton foi fazer uma cirurgia no coração e depois que fez a ponte de safena quádrupla, ele ficou praticamente como um zumbi. Você sabe como ele parece um zumbi? Isso é chamado de névoa da bomba. Quando mexem no seu coração, eles te colocam numa bomba mecânica. E eu acho que quando você está legalmente morto e Deus leva a sua alma, te mata e te deixa andando por aí como um zumbi. Mas é quando você está ligado a uma máquina e se torna um ciborgue. Deus vê isso acontecendo. Ele diz, essa pessoa é um ciborgue. Vou sugar a alma deles e deixá-los vagando pela terra como golems. Então é por isso que quando você vê Bill Clinton andando por aí, ele fica assim. Ele nem faz isso e nem é tão expressivo. Quem fez a cirurgia? Foi o estimado Craig R. Smith. E então, o que acontece é que esses caras, toda vez que uma pessoa famosa vai fazer uma cirurgia, isso é uma daquelas coisas que parece uma história sobre algo específico, mas você pode pegar isso e aplicar esse modo de pensar a muitas outras coisas. Então, se você é uma pessoa famosa, uma pessoa rica, você pensa, quero ir ao hospital e ser operado pelo melhor. Eu quero o melhor. Você chega lá decidido, eu vou pegar o melhor. E o melhor não é qualquer pessoa. O melhor é alguém que realmente faz isso, alguém que está no jogo. Um cara que está ali fazendo 10 cirurgias cardíacas por dia. Ninguém conhece o nome dele ainda. Ele está criando o próprio nome. Todo mundo só conhece ele como o cara maluco que ama fazer cirurgias cardíacas o dia inteiro. Mas o melhor no papel é o chefe do departamento, o estimado Craig R. Smith, presidente do Departamento de Cirurgia da Universidade Columbia, que provavelmente não faz uma cirurgia completa há 18 anos. E é assim que acontece. Você vai lá achando que vai ser o cara da prática, mas aparece o chefão. E ele fala, Bill Clinton está no meu hospital para fazer cirurgia cardíaca? Eu mesmo faço. Foi assim que um dos papas morreu, inclusive. O chefe de cirurgia de Chicago saiu da aposentadoria igual ao Michael Jordan. Ele ouviu, o Papa está no hospital? E respondeu, então sou eu que vou fazer. Sou o melhor. Aí ele desce e pensa, isso é algo que você precisa fazer todo dia para lembrar como é. Droga, o coração desse cara está na minha mão, eu não lembro mais a ordem. Sou administrador hospitalar há 10 anos. Me ajuda! Agora é tudo robô. Pai, eu fazia isso sempre. Me dá uma luva, uma cama, um clipe de papel e um copo de limonada. Sim, Essa é a minha técnica especial quando eu começo.
Um dos motivos de Bill Clinton parecer um bicho espacial é a névoa da bomba. E também, se você tem tantos filhos assim, tantas versões assim, provavelmente você é um fantasma. Ele realmente tem uma cara meio sombria. Depois disso, Epstein passou a ter uma ligação íntima com os Clintons. E, por exemplo, o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, se encontrou com Epstein dezenas de vezes, oficialmente, fingindo uma conversa importante com um cafetão. Ah, você acha que eu conversei com ele por causa do cafetão? Não, eu conversei porque ele é muito interessante e um ótimo pianista. Não é cinismo nem misantropia, mas a verdade é que a maioria das pessoas não tem conversas interessantes. A menos que seja tipo Epstein falando que tocou piano para a rainha da Inglaterra. Essa velha história. Aí você muda de assunto, tenta conversar sobre qualquer coisa e ele vem com: sim, quando é que você... Você gosta de bailarinas de 13 anos? A gente tava falando de comida. E ele nem gosta de comida. Tipo, ele tem uma relação bem indiferente com comida. Ele não perde tempo com isso, só come sanduíches de dedo. Isso aparece mais tarde. A gente vai chegar nisso depois. Se você é um pedófilo em movimento, você precisa comer sanduíches de dedo. É isso que deixa tudo ainda mais assustador. É a forma mais prática de se alimentar. É o combustível gamer dele. A quebra dessa grande rede expôs pessoas muito poderosas de todos os setores, provavelmente sob chantagem sexual. E é assim que você sabe que nada de verdade vai vir à tona, porque isso é literalmente a versão sociocultural da opção Sansão. Mexeu com a gente, destruímos tudo. Não tem como desvendar isso sem envolver praticamente todo mundo. Não só políticos, como mostram os registros de voo e os cadernos negros, mas também altos escalões de Hollywood, finanças, tecnologia e governo. Epstein esteve na Casa Branca 17 vezes. Tipo no filme do Batman, quando o Batman tenta impedir que Gotham descubra que o Harvey Dent é um lixo. Tipo, é como... Eu nunca soube direito como isso se aplica ao mundo real. Eu realmente não sei. Isso é mesmo uma coisa? Acho que cada um tem seu herói. Tipo, eu gosto do Evel Knievel, mas nem sempre a gente quer saber o que ele faz. Ele vai estragar isso pra você com umas coisas de bem baixo nível. E isso é o mais próximo que chega de todo mundo que você conhece. Tipo, sei lá, o Jim Carrey ou qualquer um. Tipo, é todo mundo. O mundo inteiro. De acordo com o Whitney Webb, no seu famoso livro sobre Epstein, toda essa operação era uma rede internacional de chantagem em escala industrial que usava centenas, talvez milhares, de garotas para servir à elite degenerada. Epstein até se apresentava como recrutador por muitos anos para a Victoria's Secret, a famosa marca de lingerie que pertencia a Leslie Wexner. Há rumores de que o segredo da Victoria's Secret vem de algo como fotos nuas da Rainha Vitória ou alguma evidência dos seus jogos de traseiro. Então o nome já é quase uma chantagem. É? Caramba! Se for chantagear, provoque em público e mostre para eles. Porque se for secreto demais, ninguém liga. A coisa mais gay que eu já fiz, aliás, foi ir pra escola um dia achando que era um vampiro. Acho que eu tinha visto um filme de vampiro. Vamos ver se alguém percebe. Eu deixava umas pistas, tipo o sol, e fazia você morde as pessoas? Foi a coisa mais brega que eu já fiz. Sim, eu estava tentando. A ideia era fazer as pessoas descobrirem o meu segredo. Quantos anos você tinha? 17. Sim, foi semana passada. Eu devia estar na 6ª série ou algo assim. Já era velho pra isso. Então, 17. Vamos parar, Luke Rini. Bem legal. Se a chantagem inclui Trump, ninguém sabe. Mas como não incluiria? Trump era assim. Esse cara ama mulheres bonitas. E muitas delas, jovens. Como poderia não estar envolvido? Eu não sei. Não vejo saída, é loucura. Há várias possibilidades, inclusive chantagem sobre grandes nomes das finanças que poderiam travar a recuperação econômica da era de ouro de Trump. Esses indivíduos têm muito mais poder do que políticos marionetes. Se Trump não divulgar os arquivos de Epstein, acho que dá para esperar pelo pior. Se divulgarem algo, não vai ser nada substancial. Vai ser tipo aquelas malditas páginas em branco da fase 3. Eles não vão divulgar nada. Não parece que vai ser.